Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de matemática do Enem 2024. Meu nome é Natan e estou na questão 163 do caderno amarelo, que diz assim: o tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. Um micrômetro é a mesma coisa que 10 a menos 3 milímetros. Um estudante pretende visualizar e analisar hemácias de sangue humano, que medem 0,007 milímetros de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico, que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação e um conjunto de lentes objetivas com essa capacidade de ampliação. Aí beleza, ele vem mostrando a quantidade de lentes objetivas aqui. Vamos lá, vamos abaixar. O funcionamento desse microscópio permite o uso de lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dado pelo produto, ou seja, pela multiplicação, tá, pessoal? Produto, multiplicação, entre as capacidades de ampliação da ocular e da objetiva. Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com o ocular, visualizar hemácias do sangue humano. A lente objetiva a ser selecionada pelo estudante é... Bom, na verdade eu até coloquei a resposta aqui já, mas é porque, pessoal, nesse caso aqui eu preferi resolver a questão e ir explicando como que eu resolvi, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, eu já vou pegar aqui meu marca-texto. Primeiro ponto, nós precisamos entender qual é a capacidade mínima de visão humana. O exercício falou que é de 100 micrômetros, tá bem? 100 micrômetros. Isso aqui, pessoal, 100 micrômetros é a mesma coisa que 100 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros, tá bem? Eu vou deixar escrito nessa forma, vai ser mais fácil de eu mexer no futuro, né, mais pra frente. Vamos lá. Segundo ponto, agora vamos pegar a medida da hemácia. A questão está falando pra gente o seguinte, que a hemácia, ela mede, vamos lá, ela mede 0,07 milímetros. Pessoal, 0,07 milímetros é a mesma coisa que 7 vezes 10 é menos 3 milímetros, tá? Então, pessoal, tendo isso em mente, por que eu escrevi desse jeito? Para chegarmos nesse terceiro ponto aqui. Por quê? Para sabermos quantas vezes a hemácia precisa aumentar na lente do microscópio, precisamos tirar a razão entre o tamanho mínimo que o ser humano consegue enxergar e o tamanho da hemácia. Então a razão é essa aqui, viu, pessoal? Essa aqui é a nossa razão, tá? Em que a gente vai pegar o tamanho mínimo que o ser humano consegue enxergar, que é 100 micrômetros, ou 100 vezes 10 a menos 3 milímetros, e dividir pelo tamanho da hemácia, que é 7 vezes 10 a menos 3 milímetros. Fazendo essa divisão, pessoal, a gente chega aqui ó, nessa resposta que eu prefiro destacar antes que a gente confunda, tá? 14,2. O que esse 14,2 significa? Significa que para a gente conseguir enxergar a hemácia no microscópio, o tamanho da hemácia na lente vai ter que aumentar 14,2 vezes, tá? Igual eu escrevi aqui. Vimos que para a hemácia poder ser vista ao olho humano, ela precisa aumentar no microscópio em 14,2 vezes, duas vezes de tamanho. E nós já sabemos que a lente ocular ela já aumenta sozinha em 10 vezes, tá bem? Se ela já aumenta sozinha em 10 vezes, basta a gente pegar a lente objetiva que a gente vai precisar e multiplicar pela lente ocular. Que no nosso caso, pessoal, ficaria o seguinte: o que eu quis dizer aqui é. Na verdade, o próprio exercício já passou aqui, tá, pessoal? No enunciado, mas eu estou reexplicando isso. Para a gente chegar nesse número aqui, a gente precisa pegar o tamanho que a lente ocular já aumenta, que é em 10 vezes, a própria questão já passa isso para a gente, e multiplicar pela lente que a gente vai escolher para chegar nessa resposta, tá, pessoal? Então, nós temos o seguinte. A lente objetiva que a gente precisa escolher é uma que aumente em 1,42 vezes o tamanho, tá? Daí, pessoal, você vira para mim e fala, Nathan, então de boa, é a lente 5, tá vendo que a lente 5 aumenta em 1,4 vezes o tamanho?
aumenta em 1,4, mas nós precisamos de um pouquinho mais. Precisamos de 1,42, tá? 1,4 não nos atende. Então, qual lente que está exatamente acima, né, que vem depois de 1,4? É a lente 1, que é em 2 vezes, tá? Porque os outros ou são maiores ou são menores que isso. Então, no fim das contas, pessoal, a lente que a gente precisa escolher é a lente 1, a que aumenta em 2 vezes. Por quê? Porque como ela aumenta em 2 vezes, já vai ser possível ver o tamanho da hemácia, que no nosso caso então seria a letra A, a lente 1. Beleza?